Om Shanti. Meu nome é Juliette Souza, sou terapeuta de radiestesia e facilitadora de meditações Raja Yoga. Nessa oportunidade eu queria compartilhar com vocês como poder lidar com as situações de carência afetiva. Essas situações que normalmente a gente vivencia no nosso cotidiano, que muitas vezes a gente vai passando por cima até, porque a gente não diferencia qual que está sendo aquele desafio que a gente está vivenciando naquele momento. Então, de que forma que a gente pode identificar se a gente está vivenciando ou não essa situação de carência afetiva? Por exemplo, normalmente quando a gente vai sentir que a gente não está tendo a atenção de uma pessoa em específico, ou de um grupo de pessoas, ou através de alguma situação. Então, quando você vai começando a se sentir frustrado, ou vai começando a se sentir rejeitado, e não está tendo essa fonte de retribuição de carinho da onde você está esperando, de onde você colocou aquela expectativa. Então, quando é que normalmente a gente vai vivenciar esse tipo de situações? Quando a gente não está plenamente consciente da nossa divindade, porque do contrário, a gente saberia que sempre temos essa conexão com a fonte de amor ilimitada, que não precisaríamos do afeto ou do carinho de outras pessoas. Eu digo no sentido de necessitar. Enquanto exista o sentimento da necessidade, vai começando a se criar inclusive uma sensação de apego. E essa sensação de apego futuramente vai nos gerar sofrimento enquanto ela vai se fortalecendo. Então, o que precisamos trabalhar dentro de nós para evitar esses sentimentos, essas situações de carência afetiva? A gente precisa ter esse consciente processo de meditação, esse processo consciente de conexão com a sua consciência, consigo mesmo, de perceber que as outras pessoas no seu entorno estão sendo simplesmente mestres na sua vida. Então, se em algum momento você não se sentiu que você estava na ordem de prioridades daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas, naquele primeiro lugar que você esperava, é porque também você não está se colocando nesse primeiro lugar. Então, se você não se colocar nessa sua própria lista de prioridades como primeira prioridade na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, inclusive perante a sua família ou perante os seus seres queridos, o que vai acontecer? O universo vai te colocar mestres espirituais ao seu redor para você perceber o que você está fazendo com você mesmo, o que você precisa aprender e o que precisa ser feito de introspecção, porque você sozinho não está conseguindo enxergar aquela situação. Então precisamos por isso de mestres que vai nos colocar esses espelhos diretos ou indiretos daquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Então essa carência afetiva muitas vezes já vem sendo trabalhada e vem sendo construída desde que a gente era uma criança, desde o ventre da nossa mãe, na realidade. Por quê? A gente, e algo que eu vou explicando sempre durante as terapias, por exemplo, é que a gente, na nossa composição física, por exemplo, a gente é 70% água. No ventre da nossa mãe, a gente é praticamente água. E isto que significa? Que a gente é um catalisador de emoções e de sentimentos muito intenso. Então, qualquer pensamento, sentimento que a mãe tiver durante a época da gestação, o que vai fazer é fixar isto na criança em formação, como se fosse a base das crenças limitantes que ela tenha hoje em dia. E uma das situações que vai gerar, que vai começar ali através dessa formação do nosso subconsciente, é aquele sentimento que a mãe também possa sentir, seja de rejeição, seja de não sentir aquela atenção naquele momento, e sobretudo porque ela vai conectar também com as situações ou os desafios que ela teve enquanto ela esteve na época da formação da sua personalidade, da construção do que ela é. Então, é inevitável que isso possa ser passado para a criança, em formação. Isso já no ventre da mãe. Depois, na época da criança, na época da primeira infância, sobretudo até os 3, 4 anos, que vai sendo a formação da nossa personalidade, a construção da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, isso vai sendo construído através dos exemplos que a gente vai vendo com os nossos pais, na escola, com as pessoas que normalmente estão ao nosso redor. E querendo ou não, sim,
disponibilidade de você se condicionar ou não, ainda já naquela idade, você vai ter que integrar esse tipo de aprendizado já a nível subconsciente. E é muitas vezes que por isso, já na época de juventude, adultez e mesmo da adolescência, a pessoa se toca em alguns momentos de introspecção que está agindo da mesma forma que a mãe ou da mesma forma que o pai, ou mesmo as pessoas que estiveram de alguma forma conectadas com o seu processo de formação ou durante o seu processo de crescimento. Então, tudo isso vai somando aquelas partes, aquelas estruturas que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Então, esse sentimento de carência afetiva tem a ver também com essa falta de amor próprio, com essa falta de autoestima, porque estamos condicionando o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a primeira base, basicamente, do amor próprio a partir de fontes externas, quando na verdade tem que ser gerado a partir da fonte interior. E essa fonte interior está sempre conectada com a fonte de amor incondicional. Só que, claro, muitas vezes a gente esquece esse processo. Por isso que é importante esse processo da meditação. Quando a gente medita, a gente consegue ter um dia a dia de forma consciente. Então, quando você se perceber através do ego você estava ficando nesse sentimento de carência ou de apego ou frustrado porque você não está tendo aquele carinho, aquelas palavras de aconchego, ou muitas vezes aquela fonte de carinho acabou, finalizou, não é mais do jeito que você tinha planejado. Então, você precisa estar consciente que esse sentimento dessa falta e dessa necessidade tem a ver com o ego, com o personagem que você criou para você vivenciar essa vida, mas não com a consciência. Em conexão com a fonte, a gente sabe que isto é ilimitado, que não teríamos essa necessidade. A gente pode ter sim essa conexão com amizades, com familiares, com pessoas que sejam aqueles que a gente vai chamar a nossa família de luz, por exemplo. Mas não é necessário ter uma necessidade, porque a gente, em conexão com a fonte, teríamos que ser plenos por si mesmos. Então, o que eu vou convidar para vocês durante esses dias, nessa semana, que você faça esse exercício de você verificar interiormente quais são as situações ou em que momentos da sua vida você normalmente tem aquele processo, né? Quantas vezes que a gente diz, por carência eu terminei fazendo isso, ou eu terminei agindo de tal forma, ou conversando com tal pessoa, ou gerando algum tipo de relacionamento que normalmente vai lhe colocar num padrão, seja de mendigo emocional, sim, onde você vai normalmente fazer de tudo para que todo mundo seja feliz e você ser amado por aquilo que você faz e não por aquilo que você é. E em outros casos, quando a pessoa chega a um estágio onde ela já esgotou essa fase da sua vida, ela vai passar para ser o quê? O arquétipo do eremita que a gente chama. Ela vai se fechar, ela não quer mais esse processo desgastante de ter que fazer coisas para ser amado, mas também, como não conseguiu conectar com a sua essência interior, ela vai preferir se fechar. Estou esgotada de ter que fazer coisas para ser amado e esquece de simplesmente ser. Então, ela não está disposta a dar, mas também não vai exigir nada, nem vai ter esse processo, entre aspas, de necessidade. Mas aí a pessoa vai se isolando. Então, nenhum dos extremos é o que vai lhes levar realmente a ter um processo de cura verdadeiro. O processo de cura interior verdadeiro e da consciência da alma é você se manter nesse equilíbrio. Quando você sabe que tem que dar, quando você sabe que tem que receber, e quando você sabe que você não precisa, não há uma necessidade desse carinho, desse afeto do outro, que você pode ter aquilo, mas simplesmente aquilo que você pode ir adicionando para a sua vida. Agora você não depende dessa opinião, você não depende da atitude do outro, você não depende desses fatores externos para você se sentir amado ou querido. Quando você consegue conectar com essa sua essência divina, você pode estar
nessa frequência de plenitude da sua alma. Então, esse exercício durante essa semana vai consistir em você conseguir identificar se você tem algum desses relacionamentos que estão vaziados na carência ou que em algum momento da sua vida, inclusive, você teve, e o que você pode fazer, de que forma que você vai identificar isto para que em situações futuras, não digo que isso não se repita, porque a gente tem cada vez esses processos de evolução consciencial e espiritual, só como se a gente vai subindo escadinhas, né? Vai subindo escalões nesse degrau do processo de evolução consciencial e espiritual. Mas a questão é que cada vez sejam em menor intensidade e que cada vez sejam mais frequentes. Por quê? Você vai ficando cada vez mais consciente. Então você não precisa ter tantos mestres espirituais nesse sentido. Então, ter consciência de que cada vez que a gente vai vivenciar alguma dessas situações, elas vão vir para curar não só aquela situação daquele momento, mas alguma outra que a gente vivenciou durante a infância, durante o tempo da adolescência, durante a época da adultez e mesmo, inclusive, de vidas passadas ou situações herdadas, que já vem a nível transgeneracional. Então, é importante você fazer esse processo de introspecção, porque às vezes você não vai conseguir identificar por si mesmo naquela sua história de vida, mas pode estar ao longo da sua existência, em alguma parte do que a gente chama os registros akáshicos. Ali, nesse caso, você normalmente vai precisar a ajuda de um terapeuta, para ajudar a procurar e a enxergar a raiz daquele desafio naquele momento, que a gente vai vivenciando isso ao longo da nossa vida. E que, claro, conforme vai passando o tempo, essa carência afetiva pode dar passo a certo tipo de relacionamentos tóxicos. E não falo só de relacionamentos amorosos, vamos falar desse tipo de vínculos a nível familiar, a nível de relacionamentos de trabalho, laborais, em outros casos, muitas vezes, amizades. Então, é importante que a gente consiga enxergar esse tipo de situações para a gente poder transcender essa etapa nas nossas vidas e poder transcender, finalizar aquele ciclo com aquele mestre espiritual. Porque o necessário, o importante é estar consciente. Do contrário, a gente não consegue perceber qual lado da nossa vida, ou que área da nossa vida nesse momento precisa essa atenção e precisa ser curado. Então, esse exercício é para você ir verificando esse tipo de situações e na meditação do próximo sábado, o que a gente vai trabalhar é justamente cortar esse vínculo emocional com esse tipo de situações para que vocês consigam transcender. Obviamente, muitas vezes é um processo que precisa de várias fases ou de várias etapas, mas uma vez que você identificar, fica muito mais fácil que aconteça esse processo de cura e você vai ficando muito mais consciente. De coração a coração, desejo para vocês muita luz, muita paz, muito amor incondicional. E quem precisar uma harmonização pode me deixar os seus dados, seu nome completo, a sua data de nascimento, sempre verificando a disponibilidade, por gentileza. Então, Om Shanti, muita paz, Namastê.